natural do Filho de Deus que foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não acreditava nisso. Então, nascido de mulher, refuta Charles Darwin. Nascido sob a lei. Nascido sob a lei, Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, quando viu um harmor é jumento, um judeu empurrando um harmor, um burro, com a carga que ia quase no chão, de tão pesada, porque o judeu gosta muito de dinheiro, quanto mais ele sobrecarregasse o animal, menos viagem ele dava. Ele ganhava mais dinheiro. Então, quando Jesus viu um jumento carregado, com a carga que chegava até o chão, ele fez um comparativo com a lei. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus 5,17. Eu não vim abrogar, mas cumprir a lei. Jesus não veio, ele não veio abrogar a lei, mas ele veio cumprir. Eu botei aqui Shabat. Por que ele curou no sábado? Ele curou no sábado porque nós temos que imaginar que Jesus, ele... A pessoa é mais importante do que o rito. Porque as pessoas são mais importantes do que o rito. Isso. Jesus curou no sábado, porque nós temos que imaginar que Jesus faz parte da Trindade. E na criação do mundo, ele criou o sábado. Então, ele é Senhor do sábado. Será que se eu vir uma ovelha cair no buraco, não vou salvá-la só porque é sábado? Então, se o pastor Toninho passar mal, e você for um sabatista e disser, pastor Toninho, eu não posso te levar no hospital, mas domingo eu vou no teu enterro. O que ele quis mostrar? Ele quis mostrar que o amor ao próximo suplanta a lei. Jesus quis mostrar que o amor ao próximo, ele suplanta qualquer lei. Por isso que ele, como Senhor do sábado, que antes dele se humanizar, ele criou o sábado, porque ele fez parte e faz parte da Trindade, ele criou o sábado, criou o mundo, ele é Senhor do sábado. Então, ele, embora não tenha vindo para abrogar a lei, ele suplantou a lei por amor ao próximo, certo? É por isso que nós não guardamos o sábado. Nós guardamos o Yom Rishon, domingo, o Yom Sheni, segunda, o Yom Shilishi, terça-feira, o Yom Revi'i, quarta-feira, o Yom Hamishi, quinta-feira, o Yom Shishi, sexta-feira, o Yom Shishi, sexta-feira, Yom Shishi, sexta-feira, e o Shabat. Então, nós guardamos desde o Yom Rishon até o Shabat, todo dia de adorar a Deus, irmão. Se eu tenho que acolher um semelhante, não importa se seja sábado, ou segunda, ou terça, ou quarta, eu tenho que socorrer o semelhante. Pastor, o evangelismo, né, ele tem muito essa ideia da entrega ao próximo. Quando a gente pensa em evangelizar, a gente quer, às vezes, escolher. Às vezes, a gente percebe que as pessoas estão um pouco dependentes. O senhor falou sobre ir evangelizar com alguém, né, de traçar um objetivo referente a isso, seria direcionar, né, o ato ali de evangelizar. Mas, pensando nessa questão de as pessoas, elas estão acima dos ritos, né, e o amor, principalmente, isso tem que ser algo que paira na naturalidade, né, da gente colocar isso como uma regra e entender as oportunidades que Deus dá em relação ao evangelismo. Deus, às vezes, coloca pessoas dos nossos lados e a gente não percebe o momento que a gente tem que se utilizar, se valer, né, dessas oportunidades. Então, o evangelismo, ele precisa ser um manifesto de amor. E, para isso, você precisa abdicar da sua própria vontade. Muitas das vezes, você tem que colocar a necessidade do próximo acima da tua necessidade, né? Beleza, é isso aí. Então, nós fomos adotados como filhos. Aqui tem os aspectos da salvação, que eu não vou falar só para ganhar tempo. Os aspectos da salvação, em primeiro lugar, é a adoção. Nós fomos adotados, enxertados na videira. E tem o perdão. Nós fomos perdoados. Não somente 7, mas 70 vezes 7. Essa passagem você já conhece. A justificação, Deus me olha como se jamais eu tivesse errado no passado. Que interessante, né? O incrédulo, ele gosta de me acusar, mas aí eu tenho essa resposta para ele. Você quer me acusar? Deus me olha como se jamais eu tivesse errado no passado. Como é que você quer me acusar? É porque eu fui justificado.
A regeneração é um ato do Espírito Santo na vida do crente. Ele modifica a vida do crente para melhor paulatinamente. E a glorificação é que nós vamos participar do ministério eterno de Cristo. Nós vamos julgar os mundos e reinos. Bevacachá. Olha, 8 desafios na evangelização pessoal. Seja voluntário. Seja voluntário. Isaías, a quem enviarei? Ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Seja voluntário, tá? Ore pela pessoa que visitará. Sempre que quando você for visitar, quando formos visitar, eu me incluo, alguém, ore pela pessoa. Não faça carreira solo, vá com alguém. Testemunhe sua realidade. Paulo falou assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode dizer para a pessoa, você tem sua vida no altar, tem sua vida ilibada, você pode dizer para a pessoa, pode me imitar mesmo, que eu sou um crente fiel em Jesus Cristo. Você pode falar também. Paulo teve essa ousadia. E essa palavrinha aqui, quem pode ler para mim? Bevacachá, por favor. Desafios. Não se domine pelo medo. 1 João, o amor lança fora o medo. Eu botei aqui Tim Lopes, tá vendo? Deus me chamou para evangelizar na Vila Cruzeiro de 11 da noite a 1 da manhã. Eu tive medo, é claro. Evangelizar num baile funk, 11 da noite a 1 da manhã, eu tive medo, é a coisa natural. Eu fui orar e Deus falou, é você que vai. Eu não satisfeito, fui orar de novo, ele disse, é você que vai. Peguei minha Bíblia e fui. Logo na entrada, um rapaz já me ofereceu uma balinha. Compra uma balinha aí para me ajudar. Eu falei, minha bala está aqui, 66 tiros. Eu respondi para ele, minha bala está aqui, 66 tiros. Que é isso, rapaz? Essa aqui, minha bala é essa aqui. Logo na entrada. Depois das 3 semanas, Deus mandou evangelizar 7 semanas. Deus mandou chamar, nessa época eu auxiliava o pastor Odilto, na Shalom. Deus mandou chamar mais 2 voluntários. Chamei o Tadeu e o Edinho. Foram comigo. Na 5ª semana, porque tinha muitas jovens naquele baile, Deus mandou chamar uma voluntária. Eu falei com o pastor Odilto, eu preciso chamar aqui uma voluntária para evangelizar comigo. Aí veio a irmã Tânia, foi comigo. E na 7ª semana, antes de completar a 7ª semana, mataram o Tim Lopes, mas os testemunhos na igreja foram assim, meu filho voltou para Jesus, minha filha voltou para Jesus, meu pai voltou para Jesus, minha mãe voltou para Jesus. Um trabalho que eu tive medo, mas aceitei o desafio. Então, evangelizar, às vezes Deus te chama para uma situação que vai te dar medo, mas se Ele te chamar, pode confiar, porque vai dar tudo certo. Começou? A última meia hora. 15 minutos agora, a transmissão com 1 minuto. Eu tenho meia hora? Eu tenho meia hora ainda? 15? Fala.
Eu deixo para você um conselho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que todo esse conhecimento que ele tinha, ele considerava como esterco por amor a Cristo. Comparando isso com o medo, a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Se você vai com amor para o seu semelhante, o medo será lançado fora. Entendeu? Ore a Deus no sentido de aumentar o amor que você tem para aquelas pessoas, que o amor vai suplantar o medo. Amém? Vamos passar lá. Olha, discipule no gueto, asfalto, rico ou pobre, ou então aposente seu chamado. Eu devo discipular no gueto, no asfalto, rico ou pobre, ou então aposentar o meu chamado. Você é boca de Deus, Bevacachá. Moisés, te ensinarei o que há de falar. Ele achava que era pesado de língua. Mais vale o bom nome que a riqueza. A partir daí te convidarão a ir à casa. Mais vale o seu bom nome como crente fiel do que as muitas riquezas. Aí te convidarão, tá? Melhor ir à casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Eu, como pastor, já tive a experiência de um dia fazer um casamento e ir numa casa onde tinha luto. Eu decidi ir na casa onde tinha luto. Pedi um colega para fazer meu casamento. Mas fui na casa onde tinha luto. Deus mandou ir na casa onde tinha luto. Por isso que a Bíblia diz, Eclesiastes 7:2, melhor ir à casa onde há luto do que ir na casa onde há... Isso quando Deus direciona, mas você pode conciliar. Bevacachá. Acerto na evangelização. Faça oração específica, ouça mais e fale menos. Acompanhe o discipulado. É acompanhar a pessoa que você está discipulando. Tá? Não denigra seu princípio religioso. Nunca denigra o princípio religioso da pessoa. Tá? Não denigre o seu princípio religioso. Mas também não compactue com o seu princípio religioso. Você não vai denegrir o princípio religioso da pessoa, mas você também não vai compactuar, tá? Bevacachá. Estou correndo um pouquinho. Erros na evangelização, considerar o discípulo inferior, achar que ele é o seu troféu. Tem muita gente que fala assim, se não fosse eu, essa pessoa não estaria na igreja. É um erro, tá? Achar que a pessoa é o seu troféu. Então, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Não desistir do discípulo. Ele não me atende, nem telefone, nem um WhatsApp, vou desistir dele. Não desista dele. Legalista, todos estão errados, menos eu. Não tem cristão assim? Não delegar o problema de sua alçada. Se você não sabe resolver um problema, delegue ao seu pastor. Delegue a sua autoridade primeira. Tá bom? Bevacachá. Erro na evangelização, violar a privacidade. Espere ser convidado. Se você orou pela pessoa, ela vai te convidar para ir à casa dela. Com certeza. Mas não se ofereça. Ore por ela. Criticar líderes de igreja e o seu líder. Se você vai fazer uma visita e critica líder de outras igrejas e critica o seu líder, você já perdeu aquela pessoa para Jesus. Cuidado com isso. Criticar outras religiões, criticar a ajuda de outras religiões, deixá-lo por ser pobre. Bevacachá. Qualificações do evangelista, depende sempre de Deus. A minha dependência como evangelista é depender sempre de Deus. Não está em pecado. Aqui, se estiver em pecado, pode passar vergonha, tá? Ser conhecedor da Bíblia. Evangelizar sem conhecer a Bíblia é um perigo. Ser de oração. Aqui, eu orei pelo meu pai 30 dias. Meu pai tinha um quarto com mais de 40 santos diferentes. Ele entrava em casa arranjando dente. Eu tinha 3 meses de crente, Ronaldo. E eu falei, vou orar 30 dias para falar com ele sobre isso. Orei 30 dias. No 30º dia, eu fui falar com ele. O senhor permite que eu quebre aqueles santos no seu quarto? Ele disse, se você não tem medo, pode quebrar. A resposta dele foi em função da minha oração. Porque se eu não orasse, ele ia dizer assim, no meu santo você não pode mexer, não. Mas pelo fato de eu ter orado, ele disse, se você não tem medo, você pode quebrar. Peguei uma marreta, foram 5 carrinhos de santo quebrado que foram para o lixo. Acabou de ranger dente dentro de casa. Resposta de oração. Orei pelo meu pai. Eu tenho certeza que ele aceitou Jesus. Bevacachá.
Qualificações do evangelista: relacionar-se bem. Eu falei do Ritra Brutti, certo? Rinematov, Manaim, Chevet, Yarim, Gambiarrad. Gravaram essa frase? Relacionar-se bem. Relaciona-se. Me chame para tomar um café, R$2,50. Ter domínio próprio. Discernir se é demônio ou não. Às vezes a pessoa está expulsando, não tem demônio nenhum, a pessoa está expulsando. Às vezes é um problema psicológico, problema psiquiátrico, a pessoa tem que ser orientada, tem que ter esse discernimento, tá, irmão? Evite o exibicionismo, evita a defesa de slogan. A minha igreja é a melhor que tem. Evite isso. Pregue a Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Bevacachá. Desafio na evangelização. Sem ter fartura quanto ter fome. Tá? Eu, particularmente, já dependi de cesta básica dessa igreja, para a glória de Deus. Mas perseverei. E Deus me abençoou. Certo? Então, sem ter fartura quanto ter fome. Abundância como padecer necessidade. Quem falou isso é o apóstolo Paulo. Implicações políticas. A política é do diabo. Antes, todo mundo, os crentes tinham a mania de dizer que a política era do diabo. Né? Agora, a nossa interação está forte e nosso país será outro, em nome de Jesus, certo? Bevacachá. Desafio na evangelização. Olha o desafio que eu encontro: ceticismo, hedonismo. O hedonismo é a prática do prazer. Tem pessoas que, não, pastor, não quero saber de Bíblia, não quero saber de igreja, não, quero viver na minha prática. Amartia significa pecado. A martiologia é estudo sobre pecado. A pessoa está entranhada no pecado. O espiritismo, misantropia. O misantropo é aquele que se isola. Aquele que se isola busca o seu próprio entendimento. A Bíblia diz isso. O misantropo é o que se isola. E a teodiceia. Teo é Deus e Di é justiça. Muitos dizem assim: ah, pastor, como é que pode ter um Deus justo que tem pessoas morrendo de pandemia? Como é que pode ter um Deus justo com maremoto, terremoto, assassinatos? Isso é inerente do pecado. E como é que pode ter um Deus justo, pastor? Se o próprio Deus abandonou o Filho na cruz, é claro que Deus tinha que abandonar o Filho naquele momento, porque ele estava ali se fazendo pecador em meu favor, em seu favor, e como Deus é santo, não podia se misturar com o pecado, ele teve que abandonar o Filho naquele momento. E a antropofobia, medo ou aversão ao ser humano. Eu não posso ter medo ou aversão ao ser humano. E o narcisismo. Narciso olhou a sua imagem na água e disse: puxa vida, eu sou muito bonito, eu sou lindo, eu vou cuidar só da minha vida, o resto que se dane. Tá? Cuidado com o narcisismo. Bevacachá. Aqui, nós vamos repetir o texto áureo, para nós terminarmos essa aula. Tá? Vai-me aleihem, e disse-lhes, vai-me aleihem, e disse-lhes, lehu ekou raolam, ide por todo o mundo, vequireu e pregai, et rabessorá, as boas novas, lecou a toda raberiá, a toda a criação. Lecou raberiá, a toda criação. Isso é um imperativo de Jesus. Não tem jeito, tá? Ai de mim se não pregar o evangelho. Nós não podemos ficar acomodados, né? No conforto que Deus está nos permitindo. Nós temos essa missão. Bevacachá. Aqui eu deixo na conclusão, eu creio que não estourou o horário, né? Eu deixo na conclusão, Elohim Ivareotá. Elohim Ivareotá, Deus te abençoe nessa missão. Amém? O meu desejo é que Deus te abençoe. Se você recebeu o chamado para evangelizar, não tenha medo. O amor lança fora o medo, tá? É um desafio que nós temos. Não devemos nos acomodar, certo? Estourou meu tempo, Renan? Laila Tov More Shalom. Oh. Vamos lá. Ela disse boa noite, professor, a paz. Isso. Professor, logo no início da sua ministração,
o senhor pontuou sobre a questão de... Pontuou um pouco sobre a teologia da cultura, né? O senhor falou sobre a questão de ter uma adequação, né? E o evangelista ele precisa ter essa leitura bem precisa para ele se flexibilizar à realidade, ao contexto cultural do público-alvo dele, né? Para ele poder chegar, poder sensibilizar o outro. Só que a gente acaba chegando num conflito, né? Porque como você se adentra ou se flexibiliza a cultura, os hábitos do outro, sem necessariamente estar na mesa dos escarnecedores. Sem chegar ao ponto de, talvez, com suas ações ou algo que você esteja compartilhando, possa ser até mesmo interpretado pela nuvem de testemunhas como pecado. Obrigado. Essa é a pergunta. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo se fez de pecador para ganhar o pecador. Ele se fez de pecador. Ele não participou, ele não se tornou e nem participou pecador. Ele se fez de pecador. Eu posso estar num ambiente onde está tudo, a depravação está total, e eu não me contaminar. Porque eu sei que o Salmo 1 está na minha cabeça e no meu coração. Antes, o meu prazer é estar na lei do Senhor. Eu sei que aquele ambiente não me satisfaz. Mas se eu não chegar até aquele ambiente, até aquela cultura, como é que eu vou ganhar alguém? Se eu ficar somente isolado na minha cultura, na minha convivência, como é que eu vou ganhar alguém? Então, é um desafio, tá? Eu tenho que ter firmeza daquilo que estou fazendo. Eu deixo essa frase aqui para você. Elohim Vareotá, Deus te abençoe. Tá? Laila Tov Ad Mahá. Boa noite e até amanhã. Amém. Vai perguntar? Vou falar. Vai perguntar ainda? Não, desculpe. Se lirrar. Não, o que a Juliana falou, eu resumiria da seguinte forma: tempo e propósito. Estar em algum ambiente, se tiver um propósito e por um tempo determinado por Deus. Aí é a percepção de quem tem essa missão e como que Deus lhe insere dentro dessa missão. A gente chama hoje em dia, né, os ministérios transculturais, né, os que vão perpassando por várias culturas, públicos. E aí é isso, você se entender preparado para isso, você vai entrar dentro de um tempo, dentro de um propósito. Quando eu me converti, eu passei por um momento em que eu pude até questionar a Deus porque Ele permitia ou queria que eu estivesse em determinados ambientes que já nem me agradava mais. Mas Ele falou, tempo e propósito. Enquanto for o tempo e o propósito, testemunhe lá sobre o que eu fiz na sua vida. No tempo exato, vou encerrar e você toca a sua vida para onde eu for direcionar. Então, acho que é uma percepção pessoal, né, na verdade, diante de Deus, para você saber o tempo e o propósito. Foi por isso que eu falei no slide anterior, quando você ora por alguém, você vai esperar o chamado dele te convidar a ir na casa dele. De repente, na casa dele tem culturas que não se adequam à sua realidade. Mas ele te convidou, ele permitiu que Deus entrasse na casa dele. Certo? Então, Ronaldo, eu agradeço. O irmão quer fazer uma pergunta ali. Uma pergunta? Eu tenho tempo ainda, Ronaldo? Só não vou falar em hebraico. A única palavra que eu aprendi em hebraico foi kol, hahat, halot e cachote. Isso você sabe. Caixote é duro. Verdade. Eu só queria acrescentar em relação a isso, que é muito importante dentro da evangelização, nós também procurarmos conhecer as religiões também de outras pessoas, porque aí eu vou saber me inserir melhor dentro daquilo que eu vou me direcionar. Né? Porque às vezes a gente olha assim, poxa, não vou evangelizar, aquele cara ali é católico, ele tem o São Jorge lá no braço, como é que eu vou chegar e falar com ele alguma coisa? Né? Porque aquilo ali é uma coisa que vem até de hereditariedade. Foi passado de pai para filho, então não é fácil você chegar. Então é importante se conhecer para poder saber como chegar. Inclusive, no desafio de evangelização, eu omiti ali uma palavra chamada hiperdulia. Hiper é grande e dulia é latria extrema a Maria. Tá? Você, para evangelizar um dos nossos
irmãos cristãos, católicos, você tem que saber realmente explicar isso, tá? O dogma de 1854 fala sobre a Imaculada Conceição, que eles defendem que Maria continua sendo imaculada. Ela foi imaculada até a concepção do filho, mas a Bíblia diz que Jesus teve outros irmãos, ela deixou de ser imaculada. O dogma de 1950 fala sobre a ascensão de Maria, que eles defendem que Maria ascendeu aos céus para fugir dos sofrimentos humanos. Maria foi sepultada em Jerusalém e espera a primeira ressurreição. Então, são casos que, no caso da hiperdulia, você tem que conhecer para defender e também colocá-los a conhecer essa posição das Escrituras, certo? Anio rei leculão, eu amo a todos, e eu digo essa frase aqui, Elohim varreotá, Deus te abençoe. Fala sobre o livro aí, Ronaldo. Eu falo? Então deixa eu falar sobre o livro aqui. Se você puder adquirir esse livro, eu não estava nem... O pastor Alex, que abriu esse precedente para mim, o capítulo 1, a queda da inocência. O 2, a queda hereditária. O capítulo 3, a queda pastoral. Por que alguns pastores caem? O 4, a queda por poder. O 5, a queda por reino. Muitos caem porque estão tentando querer um reino que não lhe pertence, certo? O 6, a queda por indulgência. Eu falo das indulgências de Lutero e falo de indulgências atuais, tá? Aqui eu pego fogo um pouquinho. O 7, o resgate pela graça e considerações finais. Nas considerações finais, eu falo sobre as características do pastor fiel, as características do pastor infiel, as características da ovelha fiel e as características da ovelha infiel. Eu digo, nesse livro são 80 páginas que você vai engolir em 2 horas de leitura ou em 3 horas de leitura. Elohim varreotá, Deus te abençoe. Tuninho, eu estava ali, esse Vaninho não vale nada, estava do meu lado ali falando mal de você. Então, eu te defendendo, Tuninho, porque tu é meu amigo, né? Claro. Ele estava falando ali, Tuninho, que você disse que se morresse no sábado, né, os sabatistas não iam lá, né? Não ia te, né? E se fosse no domingo? Se, por exemplo, você fosse vizinho da Carla Pérez, tu acha que ela te socorreria? É porque diz que é uma música que ela canta, que domingo ela não vai. Horrível essa. Horrível. Deprimente essa aqui. Toninho, eu estou falando ali em hebraico ali, eu pensando, meu Deus, a coisa mais próxima que eu sei falar disso é a música do Rujo lá, Sererê, é só, né, muito ruim, horrível. Toninho. Corinho hebraico? Tá bom, ensina aqui o pessoal aqui. Ele falou que só conhece a palavra, eu conheço o Shalom. Não, o Salmo 133, né? Rine Matov, Manaim, Shevet, Yahim, Gambiarrad. Em Corim, tem um Corim que fala sobre isso aí. Rine Matov, Manaim, Shevet, Yahim, Gambiarrad. Rine Matov, lá, 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 lá. O lá, 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 todo mundo entendeu, né? Eu só entendi que alguém aí matou um tal de Manaim, mano. Só isso que eu entendi. Queridos, é um prazer, né? Obrigado, Toninho, por ter vindo aqui, né? Falar sobre essa questão do discipulado, de evangelismo, é muito importante para nós. Nós estamos no ano do discipulado. Todo crente, na verdade, foi chamado para ser um discipulador, né? Para alguém que leva a mensagem do Evangelho de Cristo, o Evangelho que pode transformar a vida das pessoas, que pode levar as pessoas para o céu, né? Algumas pessoas aí são missionários, eu até falo com isso, né? As pessoas podem fazer missões, as pessoas podem, né, levar até uma palavra que transforme a gênese do homem, no sentido da vida moral, mas transformar em discípulos só o Evangelho de Jesus Cristo. Só o Evangelho de Jesus Cristo. E tornar-se discípulo de Cristo eu vou dizer, algo extremamente difícil, porque como é que eu digo? O feitio moral de se tornar alguém parecido com ele
é algo que você não vai aprender simplesmente lendo compêndios literários, você não vai com práticas religiosas. É algo que só vai ser conseguido se Cristo viver dentro de você. É algo que você tem que se permitir deixar ser habitado pelo Espírito de Deus. E aí isso faz toda a diferença. É isso que talvez seja a diferença máxima entre o Evangelho e qualquer uma outra religião. O Evangelho ele não vai colocar um homem, uma roupa nova no homem. Ele vai colocar um homem novo dentro da roupa. Isso é fantástico. Obrigado, Toninho. Obrigado, um prazer. Alematov, Bacaxá. Bacaxá é Saquarema, lá em Saquarema. Deus te abençoe. Foi um prazer aqui. Está todo mundo rindo, porque ninguém sabe também nada de hebraico aqui. Se você dissesse que tudo isso era outra coisa... Essas pessoas que estão rindo de mim hoje, amanhã vão rir de novo. Eu só entendi quando você falou o negócio do xixi ali. Eu falei, isso eu sei. Esse eu sei, né? Meu Deus do céu. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos lá, meu. Vamos ficar de pé. Ficamos felizes, Toninho, com a sua presença. Eu esqueci de falar, me perdoe. Na verdade, eu falei antes da coisa que mais não estava transmitindo. Os nossos amigos internautas, nós vamos ter nossa maratona EBD de capacitação de líderes e professores na área do ensino. Esse tema desse ano é profundidade. Então, nós vamos falar de diversos aspectos relacionados ao estudo da Bíblia. A autoridade da Bíblia, a autenticidade, como ela chegou até a nós, a Bíblia, história e mensagem, a ciência e a Bíblia. E, gente, vai ser, os caras que vão falar aí, eu os conheço, são gente, assim, da prateleira de cima, na área do ensino religioso, do ensino teológico, aqui na nossa igreja. E vai ser bênção. Então, anotem essa data aí, vai ser um evento multicapital, com transmissão de várias capitais do Brasil, Distrito Federal, Brasília, Curitiba, São Paulo, Natal e aqui do Rio de Janeiro também, Rio de Janeiro e São Paulo. Deus abençoe e vamos agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado, Deus, pela tua bênção, pelos ensinamentos que foram proferidos aqui, que a tua graça possa nos alcançar, nos tornar, ó Deus, discipuladores, Senhor, homens e mulheres dispostos a levar o teu evangelho, a falarmos, Senhor, da graça salvadora de Jesus Cristo para aqueles que não te conhecem ainda como o único Deus vivo e verdadeiro. Toma, Deus, nossas vidas em tuas mãos, abençoa o pastor Toninho, guarda ele, que ele possa continuar, Deus, sendo uma bênção, Senhor, para a nossa igreja, Senhor, para a área aqui de ensino. Deus, leva-nos em paz nos nossos lares, guarda-nos, ó Deus, dos perigos, Senhor, desse deslocamento, abençoa, Deus, os nossos familiares também que estão nos aguardando. Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos e nos abençoa, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Alematov. Pastor Toninho mandou avisar que já está pagando o café lá de R$ 2,50.